Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do H Plus News. Cá estou, mais um dia, com o professor Pirata. Mais uma manhã, né? Lembrei daquela música do Racionais, né? Quase que eu Sob o solto olhar ela. do vigia. Sob o olhar sanguinário do vigia. Olha aí, metralhadora HK. É. Feita? Em Israel. Opa, a notícia de hoje vai ser sobre Mentira! isso. Estou falando, uma Oh! conexão mental aqui, olha só. Nossa, não, a gente tem que combinar melhor, porque essa ficou boa, hein? Ficou, então. Israel é assunto da vez. Aliás, não passa uma semana que não tem alguma atualização envolvendo ou Israel ou Palestina ou ambos, né? Sem sombra de dúvida. Nesses dias que passaram, você estava comentando comigo algo que te chamou a atenção, né? Poxa, como é que Israel criou uma estratégia para atingir ali membros do Hezbollah, né? Os caras estavam lá, Sim, né? explodiram os pagers, depois walkie-talkies. Pager, um negócio tão anos 90, né? Pô, E que a geração de hoje fala, pô, por que os caras usam pager que é na verdade, você mandar uma mensagem ali curta, é quase um telegrama num é. aparelhinho, né? E que você vai digitando, igual uma SMS, que o pessoal hoje nem faz mais também uso de SMS, porque não usaram smartphones. Os pagers são mais interessantes para burlar sistemas de fiscalização, né? Numa área de conflito, que tem espionagem, que você pode ter revista, né? Então, os pagers são uma forma de canal paralelo, igual é o Telegram, né? Para determinados assuntos, você migra para o Telegram e escapa de uma eventual ali fiscalização, problema com o STF, por exemplo, né? É, E do X. exatamente, né? E só que o aparelho do pager, né, pode se tornar também um alvo em potencial Cara, para impressionante essa ação militar assim. a Não foi comprovado, tecnologia. né? Ainda Israel não falou, fomos nós. Está, vamos dizer assim, no calor do momento, então por isso você vai ter sigilos, negações, porque talvez seja uma estratégia, ou outras podem derivar dessa, que ainda É, serão úteis não, nos próximos dias. coisa de filme, assim. Talvez Exatamente. nem filme eu tenha visto. Por conta disso, a gente vai fazer uma semana de H Plus News que nós vamos tocar em vários temas do conflito Tá, Israel-Palestina. assim, é um pedido de Faremos. todos, assim, só assunto Conflito no Oriente Médio, né? conflito no Oriente Médio, Isso. assim. Israel-Palestina, Hamas, Hezbollah. Vamos Tem falar mais alguma coisa influência do aí? Irã, OLP, OUP, né? O Fatah, o partido político ali palestino, Fatah. É, tem umas a coisas aí que eu nem influência da sei. Arábia Saudita. Então, isso daí eu vou falar para você e para os demais que a gente vai ter um especial sobre essa temática. Esse durará horas. Segura aí, porque hoje a gente vai fazer um recorte Tá. temático, tá? Qual que é o Então, olha só. recorte de hoje? O recorte de hoje a gente tem uma notícia falando sobre a Assembleia Geral das Nações Unidas. A ONU, então, aqui aprova a exigência para que Israel encerre ocupação na Palestina em até 12 meses. A gente sabe que a ONU falar, olha, Israel, desocupe as áreas que estão ali militarizadas, que são áreas de domínio, que deveriam ser áreas de soberania da Palestina, quem sabe para um futuro Estado palestino, tire suas tropas. A ONU falar isso não vai ter um poder efetivo de pressionar Israel a mudar essa postura. Tem a impressão do que a ONU fala, assim, meu. Nesse caso, pouca coisa avança. Né? Pouca coisa Então, avança. mas é mais um elemento que acaba tendo visibilidade internacional, cai na opinião pública, pode gerar alguma pressão entre chefes de Estado que possam ter algum diálogo com esse conflito com o Estado de Israel, e isso, vamos dizer, acrescenta vamos dizer, uma sequência de discursos que poderia, em termos aí da diplomacia, fazer com que Israel, pelo menos, pense duas vezes, tenha uma ponderação Sim. em ações mais enérgicas, Às mais vezes uma duras. pressão interna da população. Exatamente. Então, eficácia de que, então em 12 meses aqui Israel vai desocupar tudo, não vai. A ONU falou, então está falado, estamos saindo. Parece aquela, não é assim. quando a sua avó fala, filho, põe casaco. Fala, tá bom, vó, beleza. Pode deixar, Tá. tô casaco e tô levando aqui ainda um guarda-chuva na mochila, né? Tá sai lá bom. descalço, sai lá sem camisa, sai lá sem medo de ser feliz. Exato. Né? Bom, então, é algo nesse sentido, né? No entanto,
isso nos faz problematizar, né, situações como, poxa, porque recentemente, né, Hamas, que é um grupo político armado e classificado por muitos órgãos internacionais como um grupo terrorista, né? Sim. E ao mesmo tempo você encontra discursos, desde intelectuais até mesmo cientistas políticos, também figuras de representatividade internacional, falando: olha, é um órgão que não pode ser interpretado apenas como terrorismo. É um órgão político, é um órgão que, quando teve eleições, pela primeira vez que se teve processo eleitoral na região palestina, no início aqui do século XXI, 2006, a gente vai ter a escolha do Hamas pela população como órgão de representação política do povo palestino. Então, Peraí. Um representante do Hamas. o é- Hamas, não, imagina, partidos políticos estão concorrendo à legitimidade de representar o povo palestino, de governar o povo palestino, lembrando que não há ainda um Estado, Então, mas é uma primeira experiência legislativa foi um de voto popular? voto popular. Tá. Que E depois, aí, claro, né, vai ter contestação do Fatah, que é o partido que perdeu, vai ter contestação internacional, essas eleições não foram legítimas, foram fraudadas. então, na Palestina, votaram e elegeram o partido ou uma Exatamente. pessoa. É o O partido que vai partido. ter Tá. representantes, né, administrativos. Isso. Mas o Hamas é um partido que ele tem seu braço armado, não é apenas um órgão político. Por isso, por ser um órgão armado e que tem um discurso religioso, Uhum. o discurso não é o discurso do nacionalismo que está presente no Fatah ou na história da Organização para a Libertação da Palestina, a OLP. É um discurso que é religioso, o que dificulta mais uma mesa como essa de negociações políticas por um acordo de paz ou a formação de um Estado. Hum. Então, um órgão político armado e que utiliza de estratégias que são caracterizadas como estratégias do terror. Então, explosivos, ataques a civis, sequestros a civis. Então, isso é caracterizado como uma ação de terrorismo, Sim, sem sombra certo? de dúvida. E aí entramos na discussão. A gente está caminhando até agora para esse tema de hoje, é o terrorismo, né? Porque isso pode estar presente nas suas provas. Porque o terrorismo, todo mundo pode lembrar de homens-bombas, de ataques contra civis, ou grupos que podem pegar um avião, como aconteceu com a Al-Qaeda em 2001, no 11 de setembro, né, em Nova York, o ataque às Torres Gêmeas. Então, homens ali armados com facas, naquela época as facas dentro dos aviões elas eram pontiagudas, hoje elas são ou de plástico ou da ponta mais, vamos dizer, curvilínea, para não ter a possibilidade de ser utilizada como arma. E naquela época o modelo de segurança de aviões era diferente. Os agentes da Al-Qaeda sequestram aviões, falam que tem explosivos, mas não tem, geram medo e, pelo terror, pelo pânico, controlam esses aviões e atacam as Torres Gêmeas em 2001. O que marca o início do século XXI, marca o início do novo milênio, marca uma nova época, uma época em que ninguém se sente seguro, Sim. principalmente nesses grandes centros metropolitanos do chamado primeiro mundo. Então, se você está no estádio de futebol em Paris, escuta um barulho, uma explosão, opa, será que está tendo um ataque aqui? Você está em Londres andando na rua, vê um carro batendo, colidindo contra alguém, será que isso não é uma célula terrorista que está atacando e não um acidente convencional de trânsito? Ninguém se sente seguro depois de 2001. E aí você pode notar que ações como essas, né, do Hamas, de você fazer ataques em áreas metropolitanas, áreas turísticas, áreas políticas, isso é uma estratégia de combate. Se eu não posso entrar numa guerra corpo a corpo, tropa militar contra tropa militar com Israel, porque Israel triunfou contra todas as guerras que teve contra adversários vizinhos, né, desde a sua independência em 48, Israel só acumula vitórias nos conflitos contra o Egito, contra a Síria, contra a Jordânia, contra o Líbano. Então, Israel é um estado que, em termos militares, dificilmente é derrotado. Então, uma nova Mas no Egito ele estratégia. foi e voltou, né? Depois teve negociação. Isso aí a gente vai falar no encontro Boa. da história do conflito Tá. aí
árabe-israelense, né? Há negociações, isso vai resultar até na morte do presidente egípcio, nesse flerte com o inimigo para se ter aí o recuo de Israel e o retorno da península do Sinai para o controle egípcio, né? Bom, mas veja, a ideia do terrorismo, o que é a estratégia do terrorismo? Não está relacionada ao número de vítimas ou alvos militares ou pontos que possam derrubar um governo inimigo, né? Mas está em criar essa situação de medo, de instabilidade, que a qualquer momento, em qualquer lugar, pode acontecer um ataque. O campo de ação do terrorismo não está nos mortos que ele realiza, mas nos vivos que são abalados. Então, a estratégia do terror é uma estratégia que, principalmente, quando você tem uma desvantagem em relação a um adversário que militarmente é superior, que politicamente tem mais recursos, você cria situações de desestabilização por meio do medo, por meio dessas ações que atingem alvos civis e podem, claro, atingir alvos políticos também. Mas o terrorismo, esse é um ponto importante para as suas provas. O terrorismo não pode ser compreendido apenas como uma estratégia de grupos religiosos, de grupos nacionalistas, de grupos políticos chamados de radicais, mas também ações do Estado. A gente pode falar de terrorismo de Estado. Então, até do outro lado, né, do lado que é crítico ao Estado de Israel, vai se falar, o que Israel realiza contra os palestinos é uma política de apartheid, é uma política de segregação, é uma política de violência contínua que visa a genocídio, extermínio da população palestina. Então você vai encontrar discursos problematizando. Se fala muito do terrorismo do Hamas ou de grupos como o Hezbollah, que está localizado em áreas como o sul do Líbano, fronteira com Israel. Mas e o terrorismo de Estado que Israel pratica, né, que envolve ali contaminação de água, violação de direitos humanos, prisões arbitrárias, assassinatos de civis. É um discurso que se levanta também com denúncias de jornalistas, de opinião de grandes setores de cobertura midiática do conflito, de estados que são ali vizinhos árabes e que também solidarizam com a causa palestina. E aí a gente pode estender as ações dos Estados Unidos ao longo do século XX, apoiando ditaduras, criando a Escola das Américas, ensinando práticas de tortura aos diferentes governos autoritários na América Latina. Ensinando práticas de tortura? Exatamente, e dando até instrumentos, kits de tortura, como, por exemplo, baterias que já são calibradas para dar eletrochoque em prisioneiros políticos. Isso daí é amplamente documentado. Isso é até noticiado por historiadores dos Estados Unidos que têm acesso à documentação do Pentágono, que é aberto tempos depois, da CIA, das políticas de Estado do período da Guerra Fria. É dando uma aula de como praticar o terrorismo. Exatamente. Um terrorismo financiado pelo Estado. Os bombardeios dos Estados Unidos no Oriente Médio, as ações militares que, por exemplo, a última guerra que se teve dos Estados Unidos contra o Iraque, derrubou Saddam Hussein e o levou ao julgamento de sua execução posterior. Qual foi o argumento do presidente Bush, o Bush filho, né, quando fala precisamos invadir o Iraque? Eles têm armas de destruição em massa e depois não se encontraram essas armas. Ou seja, criou-se uma falsa notícia, uma ameaça para uma ocupação territorial estratégica de um país que pode ser muito vantajoso num cenário petrolífero, numa área energética estratégica. Ou seja, isso não é um terrorismo de Estado. Você utiliza o aparelho estatal para militarismo, para disseminação do medo, para criar uma situação favorável ao controle sobre uma determinada área e afastar, derrotar eventuais inimigos. Então, terrorismo não é um conceito apenas de grupos ou de indivíduos, existe também a ideia de terrorismo de Estado. Sim. Esse é o assunto de hoje, portanto. Poxa, não, mas eu já estou ansioso. Segura nas cadeiras. Eu quero fazer muitas perguntas, indagações e reflexões. Não sei se conseguirei responder a todas, mas estaremos aí para isso. A ideia nem é responder corretamente ou não, é só simplesmente debater, né? Sim. Não é
dicotômico, certo ou errado? Ó, você já está entrando no espectro da geopolítica e da ciência política. Que isso, apenas um biólogo, apenas um cidadão latino-americano. É, você citando Belchior, então, nos faz pensar. É hora de encerrar aqui e aproveitar um breve momento de paz, já que estamos distantes geograficamente dessa área de conflito. Perfeito. Professor, muito obrigado aí pelas explicações, pela aula, pela curta aula. E aguarde, hein? Aguarde, não, estou aguardando e quero que Vamos aconteça falar. logo. Israel, Palestina e conflitos aí no Oriente Médio. Perfeito. Então é isso. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijo. Falou. Tchau.